Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando RPG que no momento estou fazendo uma sequência de vídeos, ou seja, uma série de vídeos pautando um passo a passo de criação de personagem para a quinta edição de Vampiro à Máscara. Já fiz 4 passos, ou seja, 4 vídeos, estão disponibilizados aqui no canal. Estou deixando o link dos 4 aqui na descrição para quem queira ver os passos anteriores antes desse quinto. Mas para quem já assistiu tudo, vamos ao quinto passo. E o quinto passo tem a ver com os princípios morais do personagem. E os princípios morais do personagem abarcam os princípios da crônica, as convicções do personagem e os marcos ligados às convicções. Vamos lá. Inicialmente, vamos trabalhar em cima dos princípios da crônica. O jogador, em conjunto com os demais jogadores, deve reunir os princípios da crônica, que são baseados em qualquer coisa de ironia dramática, a gosto pessoal ou preocupações da vida real do jogador. Só para vocês terem uma ideia, vou dar aqui alguns exemplos que eu extraí do livro que vai ajudar vocês a entenderem como é que funciona esses princípios da crônica. Por exemplo, importante, o jogo diz que tem que ter 3, nem mais, nem menos. Tem que ser 3 princípios da crônica. Por exemplo, um conjunto de 3 princípios humanista. O primeiro, não deverás matar, salvo em defesa própria. Segundo, não deverás estuprar ou torturar. E o terceiro, não deverás machucar o inocente. Então, gente, é importante que se tenha isso em mente, porque os princípios, eles afetam o desenvolvimento e a manutenção da humanidade do personagem ao longo do jogo. Os princípios somente impõem sanção e degeneração moral sobre os personagens quando eles forem violados. Ou seja, como eu disse aqui, se por acaso um dos personagens da crônica matar, salvo em defesa própria, ele vai estar violando o princípio moral da crônica. Portanto, se um personagem agir em violação a esse princípio, o narrador deverá pesar a severidade da violação em termos de manchas na humanidade. Lembra no passo anterior? Eu expliquei isso para vocês. O quanto o acúmulo de manchas na trilha de humanidade pode fazer com que o personagem perca a humanidade. E perdendo a humanidade, ele vai se aproximando cada vez mais da besta que habita o sangue dele e, consequentemente, perder o personagem. Então, é importante a manutenção dos princípios da crônica de tal forma que você não os viole e não gere uma consequência de ter que ganhar manchas na humanidade. É o narrador que vai definir a quantidade de manchas acumuladas pelo personagem mediante uma violação. Ele define se o nível de violação é muito alto ou muito baixo e ele atribui as quantidades que ele julgar compatível com a violação. Os princípios da crônica se aplicam a todos os personagens dos jogadores em uma crônica, mesmo se o personagem não possuir esta crença pessoalmente. Por exemplo, como eu falei para vocês, não deverás matar, salvo em defesa própria. Só que o personagem não é compatível com esse princípio da crônica. Mas ainda assim, se ele violar esse princípio da crônica, ele tende sim a ganhar manchas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas porra, por que eu vou aceitar um princípio da crônica que vai de encontro ao meu personagem? Pois é, só que essa decisão não é só sua. Ela é uma decisão coletiva de todos os jogadores da mesa. E aí vocês vão ter que chegar a um comum acordo para estabelecer quais são os princípios. Agora,
vou fazer uma observação e no final vou deixar uma dica. Os princípios, eles tendem a ser uma articulação entre os jogadores de tal forma a criar princípios. Esses princípios podem não ser nada parecido com o que os personagens têm de convicção, que eu vou falar mais à frente. Pode ser coisas completamente diferentes das convicções. Mas, aí vem a minha dica, podem ser também o reflexo das convicções dos personagens. Como, Raga? Vou explicar. Eu experimentei isso na primeira sessão da comunidade Belém by Night, que fiz ontem à noite, que foi bem legal. Eu recomendo vocês assistirem. Em que eu cheguei para os jogadores e disse, olha, os princípios morais da crônica serão definidos em cima das convicções dos seus personagens. Eram 4 jogadores, mas eu pedi para que entre eles 3 convicções fossem extraídas das convicções dos personagens. E aí pedi para que cada jogador escolhesse uma convicção do seu personagem e essa convicção passaria a fazer parte do princípio moral da crônica. Ou seja, ficou uma coisa balanceada, não é só de um personagem nem só do outro, é um pouco de cada que monta o princípio moral. E aí fica um desafio para todos, não é só para um. Todos se sentem desafiados em estar seguindo suas próprias convicções e seguindo os princípios morais da crônica, que é uma composição coletiva. Então, fica essa dica aí para vocês, ela não é obrigatória, é só uma dica, se quiserem seguir, sigam. Eu, pessoalmente, achei muito legal pensar os princípios da crônica a partir das convicções dos personagens. Mas vamos avançando. Então, essa é a explicação do princípio moral. É importante vocês, narradores, principalmente, terem em mente quais são, para irem observando cada ação de personagem em jogo. Agora vamos às convicções. Sim, em relação ao Capitão Plínio, que a gente está aqui no passo a passo, não vou montar, porque como eu expliquei para vocês, é uma montagem coletiva. O dia que eu for pegar o Capitão Plínio para jogar de forma coletiva com outros personagens, eu atribuo a ele também os princípios morais estabelecidos para a crônica. Mas vamos trabalhar agora as convicções do personagem do Plínio, antes explicando o que são as convicções. As convicções são valores humanos que o personagem tenta sustentar mesmo após a morte. Cada personagem começa com 1 a 3 convicções, ou seja, pode ser 1, 2 ou 3. A quantidade de convicções fica a gosto. Não é obrigado a ter só 1, não é obrigado a ter só 2, não é obrigado a ter só 3. Fica de 1 a 3 a gosto. Mas, aí fica aqui o alerta, ter somente uma pode ser perigoso, já que a eventual perda da convicção deixa o personagem mais suscetível ao acúmulo de manchas. Lembra que eu falei no passo 4? O que faz a humanidade se perder é o acúmulo de manchas? Tá aí. Pois uma violação clara de um princípio da crônica, mas justificável dentro de sua convicção, pode amenizar o acúmulo de pontos de mancha. Lembra que eu falei para vocês? Se tiver um princípio da crônica que vai de encontro a alguma convicção sua, ou seja, que é uma ameaça inclusive para você, você pode amenizar o acúmulo de manchas de uma violação de um princípio de crônica pautado na sua convicção. Ou seja, você está seguindo a sua convicção. Então, quando normalmente você teria ganho 3 manchas, seguindo a convicção você pode ganhar só uma. Essa é a vantagem de você estar seguindo a sua convicção. De qualquer forma, tem acúmulo de mancha, não tem fuga. Faz parte do desafio de se jogar com o vampiro no cenário do Vampiro à Máscara. Mas seguir a convicção é a melhor forma de amenizar o acúmulo de manchas e, ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente, recuperar pontos de força de vontade. Mas vamos lá. As especificações... voltando. Mas se o personagem violar a sua convicção, ele incorrerá em 1 ou mais manchas na sua humanidade. Ou seja, não é só violando
o princípio moral da crônica, que vai ganhar mancha. Também violar a própria convicção fará com que o personagem acumule manchas também. Dependendo do nível de violação, pode ser mais de um, inclusive. Vai depender do julgamento do narrador. As especificações destas convicções dependem do jogador. Elas podem refletir um código religioso, um núcleo ético pessoal, uma trilha vampírica ou apenas coisas que o personagem faz ou se recusa a fazer sem sequer realmente considerar o seu peso filosófico. Ficou entendido aí para vocês? Para quem lembra das edições anteriores, uma convicção muito clara que era utilizada era a humanidade. Nós tínhamos aquela hierarquia de violações da humanidade que fariam com que o personagem pudesse perder a própria. Aqui, meio que se expande, não é só mais a filosofia da humanidade. Pode ser qualquer crença do personagem que se tornará uma convicção. Dito isto, vamos para montar as convicções do personagem Capitão Plínio Teixeira. Lembra para vocês que eu falei lá no começo a definição, a concepção que eu fiz para o Capitão Plínio? Então, ele é um militar. Então, tentei buscar algumas filosofias, algumas frases, alguns contextos nas páginas do Exército Brasileiro. Encontrei alguns que foram perfeitos para atribuir como convicção aqui para o Capitão Plínio. Então, vamos a elas. E a primeira convicção que eu pesquisei e pensei para cá foi... Deixa eu arrumar aqui. O primeiro é: manifeste para com todos os seus companheiros uma camaradagem sólida e viril, ajudando sempre os que precisam. Esta é a primeira convicção do Capitão Plínio. Ficou bom aí para vocês? Vamos à segunda convicção. Também, pensando das páginas do Exército Brasileiro, obtive o seguinte: recuse intransigentemente colaborar em quaisquer ações contrárias à honra, à ordem e às instituições. Lembra que eu disse que o conceito do Plínio é honrado? Esse é a convicção que mais pauta a questão da honra para ele. E, por fim, decidi que ele teria, sim, 3 convicções. E a terceira, que eu pensei, foi a seguinte: conscientemente adote, defenda e impunha a si próprio preceitos da mística militar, porque é física e moralmente sadio. Acharam careta? Acharam que ele pode correr o risco de infringir essas convicções? Faz parte. Eu, pessoalmente, quando eu botei o olho nesses 13, disse: égua, essas convicções ficam perfeitas para o Capitão Plínio, considerando o conceito honrado dele e o histórico militar do passado enquanto mortal. Beleza? Fechamos, então, as convicções do Capitão Plínio. Vamos passar para a última parte desse passo, que é a questão dos marcos. Marcos é a tradução que eu estou dando para touchstone. É essa a expressão que está sendo usada no livro em inglês. Vocês podem encontrar várias outras opções de tradução. Eu estou optando marco, ok? Vamos lá. Os marcos são humanos que representam o que o personagem costumava valorizar em vida. Alguém que representa ou pareça encarnar uma de suas convicções. Ou seja, a convicção está atrelada a um mortal e vice-versa. Cada vampiro começa com tantos marcos quanto tem de convicções. Ou seja, se o personagem só tem uma convicção, só tem um marco. Se tem 2 convicções, 2 marcos, 1 para cada uma das convicções. Se for 3 marcos, 1 para cada. Beleza? É importante saber que
Se perdido o marco, ou seja, se este mortal for embora ou morrer, a convicção é perdida também. Olha só, cara. E eu tenho certeza que vocês não vão querer que o personagem de vocês perca uma convicção. Também, assim como o abandono ou a morte, os prejuízos causados ao marco ou aos marcos incorrem em acúmulo de manchas na humanidade do personagem. Ou seja, ganha mancha, violando o princípio moral da crônica, ganha mancha, violando a convicção do personagem, e ganha mancha quando o marco é prejudicado ou morto. Cara, não tem para correr, para tudo quanto é lado, é risco do personagem ganhar mancha na humanidade. É importante saber disso, viu, gente? E para ficar claro, um marco é prejudicado quando algo acontece com ele, geralmente algo causado pelo membro, ou até algo suscitado indiretamente pelas ações do vampiro. Um marco também é prejudicado se ele mudar de uma forma que o vampiro não aprova. Já um marco é destruído quando ele traz suas convicções, especialmente quando ele trai a convicção pela qual o vampiro o valoriza. Quando ele é morto violentamente ou abraçado, ou quando algo verdadeiramente desastroso acontece com ele. Então, pode ser o marco pode ser prejudicado ou destruído. É essa a diferença entre os dois termos. Então, dito isto, vamos aos marcos do Plínio. Lembrando que tem que ser um mortal que tenha a ver com a convicção. Então, para a primeira convicção, eu defini o seguinte mortal: Rafael Diniz. Ele é integrante da maçonaria de Belém. Vejam a compatibilidade com a convicção. Vou ler de novo a convicção. Manifeste para com todos os seus companheiros uma camaradagem sólida e viril, ajudando sempre os que precisam. E ter alguém dentro da maçonaria com que o capitão se envolva é o encaixe perfeito de convicção com marco. Vamos ao segundo marco, que tem a ver com a segunda convicção. E o marco se chama Abraão Albuquerque. Ele é juiz de direito que atua na vara de combate ao crime organizado em Belém. Vamos ler a convicção que ele vai estar ligado? Recuse intransigentemente colaborar em qualquer ações contrárias à honra, à ordem e às instituições. Nada melhor do que um juiz para defender a ordem e as instituições e, ao mesmo tempo, ser um símbolo de honra para Capitão Plínio. E aí fica esse marco para esta convicção. E para fechar, o terceiro marco, correlacionado à terceira convicção, não poderia deixar de ser um personagem militar, que é o Tenente-Coronel Galvão, que é comandante do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, o 2º BIS. Entre aspas, Batalhão Pedro Teixeira, que é esse o nome do 2º BIS. Naturalmente, ele é perfeito para a convicção: conscientemente adote, defenda e impõe a si próprio preceitos da mística militar, porque é física e moralmente sadio. Por que não o comandante do 2º BIS para ser o marco desta convicção do Plínio? Beleza? Tá aí montado as convicções e marcos do Capitão Plínio. Só para ficar claro para vocês, os marcos, eles podem até não conhecer o personagem, mas o personagem precisa ter algum nível de relacionamento com os marcos, nem que seja platônico, ao ponto dele ficar admirando e observando o marco à distância, numa regularidade razoável dentro do jogo. Sei lá, uma vez a cada 2 dias ou a cada semana, mas ele precisa
regularmente ir lá ver, passar um tempo assistindo, observando o marco. Mas é claro que a melhor opção recomendada é o marco fazer parte do dia a dia e do cotidiano do personagem. Quando eu chegar no histórico, no passo que envolve o histórico, eu pretendo destrinchar esses 3 marcos, justificando a relação deles na vida do Capitão Plínio. Portanto, chegamos ao fim do passo 5, que é a definição dos princípios morais. Ficou bacana para vocês? Então é isso. Semana que vem trago o passo 6, que será vantagens e defeitos. Então, até lá, galera. Falou!